No primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, esse cara fez os brasileiros explodirem de alegria. Não estou falando do Galvão Bueno, mas do Richarlison, o Pombo, autor dos 2 gols que deram a vitória para a seleção brasileira. O segundo gol, diga-se de passagem, foi um verdadeiro golaço, digno de um camisa 9. Se para muitos o protagonista da seleção era Neymar, após o primeiro jogo, ficou claro que o Brasil não tem mais a tal Neymar dependência. Nossa seleção está repleta de craques como o próprio Neymar, Vini Júnior, Rafinha, Casimiro e ele, Richarlison, que será o foco de hoje. Afinal, qual a história do craque responsável pela vitória brasileira? Como foi que Richarlison, o Pombo, chegou na seleção? Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou Bombinha e você é muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Richarlison de Andrade nasceu em Nova Venésia, no Espírito Santo, no dia 10 de maio de 1997. Aos 6 anos de idade, os pais de Richarlison decidiram se separar. O menino, muito apegado ao pai por causa do futebol, disse que gostaria de acompanhá-lo. Antônio, pai de Richarlison, trabalhava como marteleiro em uma pedreira no município de Vila Pavão, a 45 quilômetros de Nova Venésia. Enquanto Antônio ia trabalhar, o filho ia para a escola. Mas depois de cerca de 1 ano com essa rotina, Richarlison resolveu que queria fazer aulas de futebol em uma escolinha da cidade vizinha. Foi então que Antônio e Richarlison viajaram para a casa de Audiceia, irmã e grande amiga de Antônio. Com uma sacola cheia de roupas da criança, ele pediu para que Audiceia ficasse com o menino para que pudesse treinar e estudar. Antônio ficaria por conta das despesas de Richarlison e tudo o que ela precisaria fazer era aceitá-lo e criá-lo com amor. Grávida e cuidando de mais 3 crianças em uma pequena casa, Audiceia aceitou ficar com o sobrinho. Richarlison fazia o que podia para ajudar a tia. Depois da aula, na companhia do primo, ele saía pelo bairro vendendo algumas guloseimas. Bom de papo, dificilmente ele voltava para casa com as mãos abanando. O Pombo, como também é conhecido popularmente, adorava jogar bola na rua, mas odiava estudar. Em uma reportagem do UOL, a tia revelou que, quando criança, ele também não gostava de tomar banho. E as primas, de 8 e 6 anos, eram as responsáveis por dar banho nele todos os dias. Com o passar dos anos, o inevitável aconteceu. Audiceia passou a considerar Richarlison como filho. Afinal, foi ela quem criou o menino que hoje é o camisa 9 da seleção brasileira. Fazendo o papel de mãe, Dona Audiceia fez o que pôde para que Richarlison fosse comprometido com a escola, mas ele só pensava em jogar futebol. O medo de Dona Audiceia era de que o esporte decepcionasse o jovem Charlinho, como ela carinhosamente o chamava. Mas Richarlison insistiu no esporte e, obviamente, deu certo. Ele começou sendo treinado pelo lendário Tião Borboleta no campo e logo depois, simultaneamente, começou na escolinha de futsal do Palestra. O Pombo chamou a atenção do Real Noroeste, de Águia Branca, que o convidou para as categorias de base. No Real Noroeste, ele disputou a Copa Espírito Santo Sub-17 e Sub-20 e o Campeonato Capixaba Sub-17, até ser contratado pelo América Mineiro em 2014. Em Minas Gerais, o menino capixaba despontou. Ele saiu da base para o profissional e ajudou o time mineiro a subir para a Série A. Seu primeiro gol no profissional foi em um jogo entre América e Mojimirim pela Série B do Brasileirão de 2015. Richarlison foi um dos protagonistas que ajudou o Coelho a voltar para a elite do futebol brasileiro. Consequentemente, ele chamou a atenção de outros times e na primeira janela que abriu, ele foi contratado pelo Fluminense. Depois do tricolor carioca, Richarlison começou o sonho europeu. Ele foi vendido ao Watford da Inglaterra e desde então passou a ter uma carreira meteórica na Europa. Após ficar 1 ano no Watford, ele foi transferido para o Everton, também na Inglaterra. Foram 3 anos jogando no time, onde marcou 53 gols em 153 jogos e se tornou um grande ídolo da torcida. Em julho deste ano, o Tottenham anunciou a contratação de Richarlison por 50 milhões de libras, aproximadamente 315 milhões de reais. Já na seleção brasileira, a caminhada de Richarlison começou em 2016, quando ele foi chamado para disputar o Sul-Americano Sub-20. Em 2018, ele foi chamado para os jogos amistosos com a seleção brasileira. Em 2020, ele fez parte do elenco que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Na Copa do Mundo deste ano, Richarlison foi convocado pelo técnico Tite.
Como eu disse no começo do vídeo, o atleta foi protagonista da vitória, marcando 2 gols, um deles uma pintura que entrou para a história das Copas. Mas fora das 4 linhas, o jogador também bate um bolão. Richarlison chama a atenção por suas boas ações e por se manifestar quando é preciso. Em 2020, por exemplo, o jogador chamou atenção nas redes sociais para discutir o racismo quando aconteceu o assassinato de João Pedro aqui no Brasil e de George Floyd nos Estados Unidos. Durante a pandemia, Richarlison se tornou embaixador de um programa da Universidade de São Paulo, a USP, que reunia esforços de pesquisadores para pesquisas e ações da instituição para combater o coronavírus. Através do programa chamado USP Vida, o atleta convidava outros jogadores e pessoas famosas para fazerem doações para as pesquisas. Vale lembrar que durante a Copa América de 2021, Richarlison usou uma chuteira estilizada com a figura de um pombo e a inscrição @CiênciaUSP. Após vencer o torneio, o jogador leiloou a chuteira e doou todo o dinheiro arrecadado para o programa da USP. Em 2019, ele foi até o Pantanal para conhecer o bioma. Tempos depois, o jogador se posicionou nas redes sociais a fim de cobrar das autoridades medidas eficazes para combater a série de incêndios que queimou 30% do território do local. Antes disso, Richarlison surpreendeu uma internauta de Recife que tinha feito uma vaquinha na internet para pagar uma cirurgia para seu pai. Sem que a menina pedisse ajuda, Richarlison ofereceu uma camisa autografada para que ela pudesse fazer uma rifa. Segundo Larissa, o nome da jovem que fez a vaquinha, a ajuda do jogador arrecadou mais da metade do valor inicial. Em sua cidade natal, o atleta ajudou a fundar o Nova Venécia Futebol Clube, que atualmente joga na Série D do Brasileiro. É o primeiro time profissional da cidade e Richarlison é o seu embaixador. Ele também possui trabalhos para ajudar a população carente da cidade e ainda doa 10% do seu salário para ajudar uma instituição que atende pacientes com câncer num hospital na cidade de Barretos, no interior de São Paulo. Mais recentemente, Richarlison usou as redes sociais para responder ao ato de racismo sofrido no amistoso do Brasil contra a Tunísia. Durante a comemoração de seu segundo gol na goleada de 5-1, aplicada pelos brasileiros, bananas foram atiradas ao gramado. Nas redes sociais, ele publicou o seguinte: "Enquanto ficarem de blá 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 e não punirem, vai continuar assim, acontecendo todos os dias e por todos os cantos. Sem tempo, irmão. #racismo não." Agora você tem inúmeros motivos para torcer ainda mais pelo sucesso de Richarlison. O menino pobre de Nova Venésia atualmente faz parte da elite do futebol mundial. Na minha humilde opinião, o que faz tantos brasileiros se identificarem com Richarlison não é apenas sua história repleta de dificuldades, mas também a sua humildade e simplicidade. Se hoje o pombo ganhou o mundo e tenta alçar voos mais altos, tudo isso ele deve graças à Nova Venésia, sua família e principalmente a dona Audiceia. Richarlison nunca esqueceu as suas origens. O atleta nunca esqueceu quem ele é e por tudo que passou. Ele, sempre que pode, volta para casa. Mas aquela casinha onde ele viveu por anos com sua tia não existe mais. Casa onde Richarlison se hospeda hoje é de Dona Taninha, sua avó. Lá ele aproveita o carinho do pai, dos primos irmãos e da dona Audiceia, que agora luta contra um câncer de mama descoberto recentemente. Essa, caros amigos, é a história do camisa 9 e ídolo da seleção brasileira. Esse é o pombo, gente como a gente, humildade em pessoa. Antes de me despedir, deixa eu te contar mais uma curiosidade sobre Richarlison. Você sabe por que o seu apelido é Pombo? Em 2018, o artilheiro da Copa do Mundo fez a coreografia da música Dança do Pombo, de MC Faísca e Perseguidores. A coreografia bombou nas redes sociais. E desde então, ele passou a adotar a dança em suas comemorações, seja com a camisa do Everton, da seleção ou do Tottenham. Nós aqui da Fatos Desconhecidos esperamos que você, Richarlison, faça muitos gols nessa Copa e que traga o Hexa para o Brasil. E você, também acha que a estrela de Richarlison vai brilhar nessa Copa? Agora sim, eu me despeço. Fiquem com Deus, um forte abraço fraternal e até o próximo vídeo. Tchau!